Fala pessoal, ele é Abel Barreto, mais uma vez, vamos aqui para o nosso terceiro vídeo, falando sobre a nossa calculadora, como que a gente pode criar esse projeto. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui ainda a gente precisa fazer a configuração de mais um recurso, tá? Que é o seguinte, antes da gente finalizar essa parte aqui da tela, tá? A gente vai pegar aqui, ó, e vai utilizar, né, esses nossos botões dentro do nosso código, e para a gente poder chamar eles, né, localizar esses elementos dentro do nosso código, a gente precisa dar um nome para esses objetos. Então, por exemplo, esse objeto aqui, né, eu já vou deixar ele com um valor de 0, né, ele vai ser o meu objeto do output label, né, então vai ser a minha tela de saída, tá? Então, um objeto que eu vou escrever valores nele, tá? Então, é esse elemento. Eu vou vir aqui na opção Object Name e eu vou falar que ele é um Output Label. Para que serve isso? Dentro do código, quando eu precisar localizar esse cara, eu vou ter que falar que esse é um elemento do tipo, o nome desse elemento é o Output Label. Então, em algum momento, vocês vão perceber que a gente precisa ter esses nomes aqui para a gente poder chamar. Tá? Então, isso vai acontecer para o meu clear button, tá? A gente vai ter o percentage button, vamos chamar aqui de backspace button, division button, vamos falar de... Vai começar em português, em inglês, né? Vamos mudar para português aqui, né? Set button 8 button. Vamos ver. Cadê o 7? Esse aqui é um 9 button. Multiplica cal button. Vamos pegar o próximo aqui, que é o 4 button. Vamos falar do próximo aqui, que vai ser o 5 button. Vamos falar do 6 button. Vamos falar do menos button. Vamos chamar de mais button. Vamos chamar de 3 button. Vamos falar de 2 button, esse é o mais, o 3, o 2, o 1 button, o 0 button, vamos chamar esse daqui de mais menos button, ponto button e o igual button. Certo? Então a gente já criou aqui todos os nossos elementos, tá? Feito isso daí, eu vou salvar. E aí a gente pode retornar aqui para nossa tela, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, pessoal, eu já vou abrir aqui o meu Ctrl apóstrofe, né, aspas simples aqui. Ele já vai criar aqui para a gente o nosso conversor, ele já ativou aqui, né, o nosso base. Caso ele não tenha ativado, não se esqueça que é o conda activate base, tá? Ele vai ativar aí para você o nosso ambiente. E aqui, que é onde a gente tem instalado, a gente precisa rodar aqui um comando, tá? Porque o que acontece? Esse tela.ui,
tá? Ele, na verdade, ele é um comando que a gente não consegue diretamente chamar dentro do Python, tá? Tem como você fazer ele rodar, mas em algumas aplicações, quando você for lá na frente tentar converter para um arquivo executável, né, esse código, você vai descobrir que ele não deixa, porque ele acaba dando alguns problemas para você, tá? Então, para facilitar, eu já vou converter esse cara aqui para um código, né, que vai ser o código em Python. No próprio GT Designer, ele tem uma função para isso, tá? Então, se você vier aqui no View Python Code, ele já vai rodar para você, já vai mostrar para você todo o seu código, tá? Só que se atente ao seguinte, quando você utiliza, né, essa função aqui do QT Designer, ele chama uma biblioteca que é a biblioteca PySide2, tá? E essa biblioteca PySide2 a gente não instalou aqui no nosso código, tá? Então pode ser que a gente tenha aí algum problema, alguma dificuldade ao utilizar ele, tá? Então, por conta disso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um comando aqui, tá? E aí eu vou criar um arquivo aqui de texto para mostrar aqui para vocês, tá? O código que a gente vai utilizar, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, e tentar rodar esse código, a gente vai precisar rodar o comando seguinte: pyc5 -x, e aqui vai vir o nome do arquivo que você quer converter, tela.ui, e -o nome do arquivo que você quer salvar quando convertido, tá? Então eu vou criar um comando que ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o meu arquivo tela.ui e salvar ele em Python, utilizando os recursos, né, do PyQt para tela.py. Então o código que eu tenho que rodar é esse daqui, tá? Então eu tenho tela.ui e tem que aparecer um outro comando. Então eu vou deixar ele aqui para vocês e eu vou rodar ele aqui, ó. Concluiu, pessoal, ele vai aparecer para você aqui, né, um módulo do Python, né? Ele já criou aqui o tela.ui, ele converteu esse tela.ui para tela.py. Então, se a gente vier aqui, né, minimizar esse cara aqui, ó, você vai ver que tem um código gigantesco aqui, ó, de todo o nosso comando para executar a tela, tá? Então, vamos relembrar aí algumas coisas que a gente viu durante o nosso curso, tá? Você tem aqui o from PyQt, tá? Ou seja, ele está importando no nosso PyQt todos os recursos de QtCore, QtGuy e o QtWidgets, que são aqueles elementos que a gente vai utilizar. Feito isso daí, ele criou uma classe, que é essa classe y_main_window, né? A nossa classe principal, tá? E aí ele criou dentro dela alguns métodos, que é esse setup_ui. Ele criou aqui várias coisas aqui dentro, ó. Se você for procurar, você vai ver que ele criou aqui o 4 button, ele criou o 5 button, com as configurações que a gente passou. Então tudo isso, que nem eu tinha falado para vocês, é possível de você fazer exatamente por código, tá? Deixa eu minimizar aqui para de repente a visualização vai ficar melhor. A gente tem aqui criado todos esses elementos, né, e eles estão, né, como se a gente tivesse digitado. Só que, na verdade, ele acaba dificultando. Então, poxa, imagina você ter que criar cada um desses elementos, tal, na posição, do jeito certo. Ele facilita para a gente toda essa configuração, tá? E ao final, repara que ele tem um if name main. Se vocês forem lembrar, né, eu tinha explicado isso para vocês, quer dizer que é o seguinte: se esse arquivo que eu mandar rodar ele for o arquivo principal, for o arquivo que for executado, ele vai... Eita, chovendo, hein? Ele vai executar aqui pra gente, né, esse trecho de código. Então ele vai pegar, importar o comando, uma biblioteca sys, vai mandar rodar a nossa aplicação, ele vai criar uma aplicação aqui, ele vai pegar nosso main window e vai rodar ela aqui dentro, vai fazer o setup da main window, vai chamar a main window aqui para aparecer, e aí, se alguém apertar o botão de X, ele vai andar e sair da nossa aplicação, tá? Vamos fazer o teste? Executar arquivo do Python. A gente tem aí a nossa calculadora aqui rodando para a gente, do jeito que a gente havia montado lá na nossa tela, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar aí para vocês como que a gente faz aí propriamente a integração desse código, né, com o nosso Python. A gente vai desenvolver, né, a nossa lógica por trás aqui, para que a gente possa fazer rodar a nossa calculadora de forma
adequada aí para a gente, tá bom? Então, até o próximo vídeo.